Olá, estudante das religiões. Você tem consciência do que é religião? Se não, então exporei para você algumas definições de religião. Ao longo de nossas vidas, podemos perceber, nesta vida material ou física, existe o que é chamado de religião. Sobre ela, podemos ouvir ou ler ao longo destas nossas vidas e delas existem seguidores ou adeptos que vivem de acordo com elas ao longo de suas vidas materiais. Quanto a elas, muitos também dialogam ou discutem e teorizam. Apesar de tudo isso, será que você tem consciência do conceito de religião? Se você não entende o que é religião, então exporei para você algumas definições de religião. Comecemos pela definição de religião conforme Frank Ozaski. Sobre a definição de religião, Frank Ozaski em Dicionário da Ciência da Religião expõe que, dentre as definições de religião, existe esta definição fatorial ou multidimensional de Bloch e Stark. A primeira é a das crenças apresentadas por uma religião com a expectativa de que seus aderentes acreditem nelas. A segunda dimensão abrange as práticas religiosas, tanto no sentido de rituais quanto no que diz respeito a atividades devocionais, entre elas a oração, a leitura de textos sagrados e a recitação de hinos. Em terceiro lugar, a dimensão da experiência, que se refere a sentimentos, percepções e sensações causadas pela religião. A dimensão do conhecimento diz respeito ao fato de que muitos aderentes de uma religião sabem, pelo menos de maneira rudimentar, o que seu livro sagrado contém, o que as práticas significam ou quais eventos históricos são comemorados pelo calendário religioso. No entanto, Bloch e Stark salientam que a fé não precisa ser sustentada por uma compreensão racional da crença. A última pode atuar no fiel sem que este último submeta suas convicções espirituais a uma reflexão intelectual. A dimensão chamada de consequências completa os outros 4 elementos. Ela foi incluída no sistema quíntuplo para salientar que o compromisso com uma religião transcende a própria religião em sentido estrito, repercutindo em atitudes, decisões e ações nas diferentes esferas de vida de que o crente participa. Além de tal definição, Frank também expõe esta definição de religião como sistema cultural feita por Clifford Geertz. A definição de Geertz é composta de 5 aspectos e afirma que a religião representa um sistema de símbolos que atua para 2. Estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da 3. Formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e 4. Vestindo essas concepções com tal aura de factualidade que 5. As disposições e motivações parecem singularmente realistas. Entendida tal definição, prossigamos para a exposição de Norman Russell Champlin sobre a definição de religião. Sobre as definições de religião, Champlin expõe que existem, ao menos, estas 7 definições de religião. Primeiro, a religião é um sistema qualquer de ideias, de fé e de culto, como é o caso da fé cristã. Segundo, a religião consiste em crenças e práticas organizadas, formando algum sistema privado ou coletivo, mediante o qual uma pessoa ou um grupo de pessoas são influenciados. Terceiro, uma instituição com um corpo autorizado de comungantes, os quais se reúnem regulamentar para efeito de adoração, aceitando um conjunto de doutrinas que oferecem algum meio de relacionar o indivíduo àquilo que é considerado ser a natureza última da realidade. Quarto, um uso popular do termo é aquele que pesa que religião é quaisquer coisas que ocupam o tempo e as devoções de alguém. Assim, as pessoas costumam dizer, o trabalho dele é a sua religião, ou então, o comunismo é uma religião, etc. Há nisso uma certa verdade fundamental, visto que aquilo que ocupa o tempo de uma pessoa usualmente é algo a que ela se devota, mesmo que não envolva a afirmação da existência de algum ser supremo ou de seres superiores, porquanto a devoção encontra-se à raiz de toda a religião. Quinto, definições restritas, como aquela de Karl Barth. Para ele, a religião envolvia a piedade humana e a autojustificação, a parte de qualquer revelação divina. Sexto, definições com propósitos específicos. Quando Mao Tse-tung, ditador da China, declarou que a religião é o ópio do povo, ele falava sob uma influência idealista específica, que se ajustava à sua filosofia comunista. Os psicólogos, antropólogos e sociólogos com frequência brindam-nos com definições estreitas desse tipo. F. H. Bradley, um psicólogo, apresentou uma definição desse naipe, quando disse, penso que isso, a religião, é um sentimento fixo de medo, resignação, admiração ou aprovação, sem importar qual seja o seu objeto, contanto que esse sentimento atinja certa tensão e seja qualificado por certo grau de reflexão. Sétimo, uma definição eclética e funcional. É o reconhecimento da existência de algum poder superior, invisível, é uma atitude de reverente dependência a esse poder, na conduta da vida, e manifesta-se por meio de atos especiais, como ritos, orações, atos de misericórdia, etc., como expressões peculiares e como meios de cultivo de atitude religiosa. Entendida tal definição, prossigamos para a exposição de Winfried Corduan sobre a definição de religião. Sobre o que é religião, Winfried Corduan expõe esta definição. Religião pode ser definida como um conjunto de crenças e práticas ligadas ao núcleo da cosmovisão de uma pessoa, destinada a facilitar uma conexão com alguma forma de transcendência. Entendido algumas definições de religião e querendo entender mais consciência sobre o que é religião de tal sorte a poder executar, em sua vida, mais boas ações ou menos ações para viver bem, então você pode tê-la por meios destas fontes. A. Fontes audiovisuais. A. Um curso de religião comparada de autoria do pastor Rivail Souza. B. Fontes literárias ou escritas. O que é religião? A história das religiões, a rica história das maiores religiões do mundo. Filosofia da religião. Tratado de História das Religiões. Religiões do Mundo. Fique por dentro. Você pode adquirir tais livros pelos links disponibilizados na descrição deste conteúdo. Dito isso, passemos ao resumo do presente conteúdo. Resumindo, expus para você algumas definições de religião conforme a análise de Frank Ozaski, Norman Russell Champlin e Winfried Corduan. Resumido o presente conteúdo, curta-o, caso ela tenha sido útil para você, compartilhe-o, caso ele possa ser útil para outra pessoa, comente-o, se você tiver uma opinião, semelhante ou diferente, para ampliar nossa consciência sobre o presente conteúdo, salve-o, para poder consultá-lo depois, inscreva-se, para ser notificado a respeito da publicação de outros conteúdos relacionados às religiões. No mais, as fontes literárias usadas neste conteúdo podem ser adquiridas pelos links disponibilizados na descrição deste conteúdo. Dito isso, até o próximo conteúdo.